Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos nesse nosso culto de oração e pregação da palavra, culto este realizado inicialmente à distância, por meio de uma sala virtual de oração, e agora nós nos colocamos para ouvirmos a exposição do texto sagrado, para ouvirmos a palavra do Senhor, que será anunciada e pregada nesta noite. E para isto eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 56. Nós estamos dando prosseguimento a esta série no livro dos Salmos, e nesta noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 56. Salmo que tem como título o seguinte: para o mestre de música, de acordo com a melodia, uma pomba em carvalhos distantes. Poema epigráfico davídico, quando os filisteus prenderam Davi em Gate. E assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me um homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande adiante de Deus na luz que ilumina os vivos. Curve sua cabeça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta noite. Te agradecemos pela tua palavra, pelo teu servo Davi, inspirado para escrever esse texto, Senhor, para que depois de tantos séculos nós pudéssemos hoje sermos instruídos pelo teu Espírito, pudéssemos hoje ser ensinados, ó Deus, pelo teu Espírito, sermos, ó Deus, nesta noite, edificados na fé, Senhor, sermos nesta noite levados aos pés de Jesus Cristo, aquele que é a revelação máxima da tua palavra, aquele por meio de quem nós temos pleno entendimento de quem tu és, ó Deus, e da tua vontade para as nossas vidas. Por isso nós pedimos nessa noite que mais uma vez o Senhor fale conosco, como tem sido ao longo desta série tão abençoada, tão abençoadora para as nossas vidas. Oramos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Davi estava sob ameaça de inimigos. Ele estava correndo risco de morte, ele que sempre foi o mais fiel a Saul, rei de Israel. Ele que tinha grande estima por Jonatas, filho de Saul, tendo desenvolvido uma amizade, uma intimidade com Jonatas maior daquela vista entre irmãos de sangue. Ele que tinha sido um guerreiro de destaque por suas vitórias nas batalhas contra os filisteus, inimigos esses que foram uma pedra no sapato de Saul, o rei de Israel, ao longo do seu reinado. Ele que tinha se tornado genro do rei ao se casar com Mical, filha de Saul, ao preço da vitória sobre 200 soldados filisteus.
Ele que fazia com tanta habilidade tudo o que o rei Saul lhe ordenava. Ele que, quando voltava para casa junto com o rei Saul, depois de vencer os filisteus, era celebrado com um cântico: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Ele que, por isso, se tornou o alvo de Saul, que o queria ver morto. E isso por causa da inveja do rei, que temeu perder o reino diante de tamanha fama e popularidade de Davi. Mas que nada tinha a temer, o rei nada tinha a temer, dado que Davi era o seu servo mais fiel, reconhecidamente por todos. Ele que, perseguido pelo rei, vai buscar refúgio entre os maiores inimigos de Saul, entre os filisteus. Os mesmos filisteus que anos antes tinham sido vergonhosamente derrotados pelos israelitas, depois que, em nome do Senhor dos Exércitos, Davi venceu a luta contra o gigante Golias, o herói deles, Golias, que era da cidade de Gate. Davi agora está ali, em Gate, território sob o domínio do rei Aques. E por todo esse histórico, ele está sob a suspeição dos conselheiros do rei Aques. Conselheiros que questionam a presença de Davi em Gate e dizem para Aques o seguinte: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? E agora? O que fazer? Davi fica com muito medo e decide fingir que estava louco, riscando as portas da cidade e deixando saliva escorrer pela barba. O que funcionou por algum tempo, até que ele foi levado preso mais uma vez, é levado preso à presença de Aques, que diz aos seus conselheiros o seguinte: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Tudo conforme registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 21. Por isso, Davi foge de Gate e vai se esconder em uma caverna. E eu imagino que é lá que Davi viu realizado o seu desejo manifestado no salmo anterior, o de número 55, quando ele registrou nos versículos 6 e 7 o seguinte: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso, sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Davi encontrou abrigo em uma caverna. E eu imagino que é nessa caverna que Davi cantarola uma melodia que ficou mais tarde conhecida como uma pomba em carvalhos distantes. Ocasião em que, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu os 2 primeiros versículos desse Salmo 56, versículos esses que eu convido você novamente a ler comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Como vimos, Davi está sob pressão, perseguição e ataques vindos dos seus compatriotas e dos seus inimigos históricos. Por um lado, Saul queria vê-lo morto. Por outro, os filisteus desconfiavam dele e também tramavam a morte de Davi na primeira oportunidade que tivessem, apesar dele parecer maluco, dele se fingir de louco. Mas esses inimigos, eles ignoram o Senhor dos Exércitos por quem Davi marchou no passado. De tal modo que, mesmo oprimido, ele não deixa de confiar no Deus dos exércitos de Israel. Davi certamente ainda se lembra do que disse ao gigante Golias anos antes. E ele disse a Golias: o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E é por isso que ele permanece, então, confiante no seu Deus, no Deus dos exércitos, no Deus de Israel. Então, por maiores que sejam seus inimigos, Davi confia que Deus os entregará em suas mãos. A arrogância do gigante Golias não fez Davi desistir de confiar em Deus. Daí então,
não será a arrogância dos que o atacam agora que será capaz de fazer com que ele desista de confiar em Deus? Não, de forma nenhuma. Sim, ele era um adolescente quando enfrentou Golias. E agora, ele é um jovem homem, experiente nas batalhas, mas está em uma situação tão frágil quanto aquele quando ele enfrentou o gigante que insultava a Deus e a Israel dia a dia. De tal modo que os seus inimigos agora são gigantes arrogantes que o pressionam sem parar. Os inimigos de Davi agora são esses gigantes arrogantes que o pressionam sem parar. E foi diante desses gigantes que Davi escreveu os versículos 3 e 4 deste salmo. Veja aí comigo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Sim, seus inimigos são gigantes diante dele, mas são simples mortais diante do Deus em quem Davi confia. Seus inimigos são gigantes diante dele, mas são simples mortais diante do Deus em quem ele confia. A confiança de Davi não é arrogante. Davi confia na palavra de Deus. Davi confia nas promessas de Deus feitas ao seu povo, como as registradas em Deuteronômio capítulo 28, e que dizem: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, Moisés falando ao povo de Israel lá no deserto, na porta da terra prometida, Moisés diz: se hoje vocês obedecerem fielmente ao Senhor, se amanhã vocês obedecerem fielmente ao Senhor, se vocês continuarem obedecendo fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. Neste salmo, Davi declara a sua confiança na palavra de Deus. E faz isso com louvores, mesmo sob o ataque constante dos seus inimigos. Tanto que ele compõe a letra e a melodia desse cântico que está neste Salmo 56, conforme a melodia, uma pomba em carvalhos distantes. Isso me chama muito a atenção, porque Davi não ignora que as ameaças à sua vida são temíveis. E é por isso que ele reforça a sua confiança em Deus, para que então ele não tenha medo. E o fato de Davi cantar de forma confiante em Deus me fez lembrar do apóstolo Paulo e de Silas. Eles tinham sido severamente açoitados e agora estão na prisão. Na verdade, eles estão na parte mais escura da prisão, amarrados pelos pés a um tronco. E é por volta da meia-noite que Paulo e Silas são vistos e ouvidos orando e cantando hinos a Deus. De repente, aqueles corpos lacerados lá no fundo da prisão, desses corpos ecoa por toda a cadeia a melodia e as vozes orando e cantando hinos a Deus. Os cânticos e as orações de Paulo e Silas foram ao encontro dos demais presos, cada um nas suas celas ao longo daquela prisão. O que me leva a pensar o quanto o cântico a Deus que ecoa dos oprimidos pela arrogância de homens que não passam de um sopro, como que este canto a Deus pode não só fortalecer a fé desses que são perseguidos, como também abençoar ao ecoar e chegar a tantos outros. O doce cântico, em meio à mais amarga luta, é capaz de aumentar a nossa confiança em Deus e de fazer conhecido o nome de Jesus a tantos outros por meio da sua letra concentrada, centrada na pessoa e na obra de Cristo. Por isso, meus irmãos e irmãs, não fixem seus olhos nas agruras da batalha pela fé. Fixem seus olhos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, sabendo que na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. É o que nos instrui e que nos incentiva a carta aos Hebreus no capítulo de número 12. Portanto, quando você estiver com medo, confie em Deus. Confie na palavra de Deus. Louve a palavra de Deus. Não tema ainda que você esteja atravessando o vale da sombra da morte. Confie em Jesus, o pastor das nossas almas. Não se canse nem desanime, meu irmão, minha irmã. Que as palavras de Jesus, direcionadas aos seus discípulos, também falem ao seu coração nesta noite. Fale aos nossos corações nessa noite. Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Bom, em seguida, Davi, ele ora a Deus apresentando a sua causa contra aqueles que se colocaram como inimigos dele. E eu digo isso porque não foi Davi quem buscou tal adversidade, não foi Davi quem declarou guerra contra esses homens, foram o rei Saul de Israel e os conselheiros do rei Aques nos filisteus da cidade de Gate que querem a morte de Davi. E tendo em mente essas pessoas, que Davi escreve os versículos 5 a 7 deste Salmo 56, veja aí comigo. O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Os inimigos de Davi são caluniadores que buscam o mal dele. O tempo todo eles pensam em como podem trazer prejuízos a Davi. Os inimigos de Davi são como animais que ficam de tocar esperando a oportunidade perfeita para atacar a sua presa. E é por isso que ele questiona Deus. Ele questiona se Deus deixará esses ímpios impunes. Será que Deus deixará de perseguir os perseguidores de Davi? E é por isso que Davi clama pela justa ira de Deus contra esses perversos. Mas percebam que Davi não quer comover a Deus. Davi não espera uma reação emocional de Deus como alguém que nem quer saber o que houve e imediatamente reage com ira quando o filho chega reclamando que foi alvo de uma ação disciplinadora na escola. Não. Davi clama para que Deus julgue seu caso e aplique sua santa e justa ira contra os inimigos perversos que o perseguem, oprimem, mentem, caluniam e intentam contra a vida dele. Como rei ungido por Deus sobre Israel, Davi tem por certo que a injustiça desses perversos não visa somente a ele, Davi. É Deus quem é ofendido pelos perversos que agem contra o representante autorizado por Deus sobre Israel, ungido por Deus para estar à frente do povo de Deus. E por isso que, falando em nome da nação de Israel, Davi ora para que Deus derrote não apenas os seus inimigos pessoais, para que Deus derrote as nações estrangeiras representadas por eles, ou então que se levantam contra o povo de Deus, o povo de Israel. Davi traz à memória o que lemos em Deuteronômio e se coloca como um porta-voz de toda a nação israelita clamando a Deus. Pois se está escrito a respeito da nação de Israel que o Senhor concederá que sejam derrotados diante deles os inimigos que os atacarem, então Davi ora confiante no cumprimento dessa promessa e por isso ele registra no versículo de número 7, na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Davi sabe que Deus não agirá de forma meramente emocional, mas ele sabe que Deus não é um juiz inerte e frio e completamente dando a ideia de que
ainda que agindo com justiça, não está muito preocupado com o que acontece com aqueles que clamam a Ele. É por isso que Deus é um juiz que registra cada injusta agressão sofrida pelos seus servos. É o Deus que toma nota de cada lamento dos seus filhos e filhas. É o Deus que recolhe cada lágrima derramada por seus filhos e filhas, conforme nós podemos ler aqui no versículo de número 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Esse é o Deus que recolhe cada lágrima derramada por seus filhos e filhas. É o Deus que recolhe cada uma das nossas lágrimas. E daí eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, como que esta verdade sobre a ação de Deus recolhendo as suas lágrimas é capaz de impactar a sua vida neste exato momento? E mais do que isso, como que a certeza de que um dia Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima e já não mais haverá razão para o choro, nem tristeza, nem dor, pode fazer com que você permaneça firme na fé até o fim? Deus está próximo. Ele pode estar em silêncio, mas Ele não está longe. Ele pode estar em silêncio, mas está tomando nota de cada injusta agressão sofrida pelos seus filhos e filhas. E isso de tal modo que podemos sempre dizer que Ele é Deus conosco. Nós podemos confiar no que Jesus disse aos seus discípulos e aplicar isso às nossas vidas. E eu espero que essas palavras falem ao seu coração nessa noite. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da sua cabeça, da cabeça de vocês, estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo. Você vale muito, muito mais do que muitos pardais, meu irmão, minha irmã. Davi está tão confiante em Deus, que espera o dia em que os seus inimigos recuarão, e por isso ele registra nos versículos 9 a 11 o seguinte, acompanhe comigo. Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? E daí percebam que, como um refrão, os versículos 10 e 11 expressam quase que de forma idêntica o que está registrado no versículo de número 4. Por isso, veja aí comigo, novamente, o versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. E agora veja os versículos 10 e 11. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o homem. E agora veja o impacto dessas palavras por meio de uma outra tradução para o versículo 11, tradução essa que diz, não temerei medo de coisa alguma, porque confio em Deus. Simples homens não serão capazes de me destruir. Não terei medo de coisa alguma, porque confio em Deus. Simples homens não serão capazes de me destruir. Então vejam que o destemor dos homens, simples mortais, faz com que quem crê em Deus não tema coisa alguma, porque quem confia em Deus e louva a palavra de Deus, nada tem a temer. Quem confia em Deus e louva a palavra de Deus, nada tem a temer. Bom, foi nesse sentido que o escritor da carta aos Hebreus, ele registrou o seguinte, no capítulo 13. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei,
podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que podem fazer-me os homens. O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que podem fazer os homens. O que me podem fazer os homens? Alguns confiam na sua força, nós confiamos em Deus. Este é o lema do crente. Alguns confiam em dinheiro e nas suas posses, nós confiamos em Deus. Alguns confiam no próprio poder político, nós confiamos em Deus. É Deus quem garante a você, meu irmão, minha irmã, nunca o deixarei, nunca, jamais o abandonarei. Nunca a deixarei, nunca, jamais a abandonarei. E foi o profeta Isaías quem entregou à nação israelita a seguinte mensagem de Deus. No capítulo 51 do seu livro. Eu mesmo sou quem a consola, falando à nação de Israel. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva? E para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada, por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir? O Deus que nos diz para não temermos é aquele que criou os céus e a terra, meu irmão, minha irmã. E toda vez que as Escrituras Sagradas se referem a Deus como Criador dos céus e da terra, a palavra do Senhor quer dizer que quer que a gente reconheça o Espírito Santo que inspirou esta palavra, quer que a gente reconheça a grandeza e a soberania de Deus sobre todas as coisas e seres, sobre tudo e todos, sobre o tempo, sobre a vida e sobre a morte. E se é assim, por que deveríamos temer a ira do opressor inclinado a nos destruir? Por que deveríamos temer quem é passageiro como a relva, como a grama diante do eterno, daquele que é eterno? É por isso que nós podemos dizer: em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Que poderá fazer-me o simples mortal? E é por isso que Davi conclui este salmo seguro de que chegará o dia em que, depois de ter sido livre dos seus inimigos, ele cumprirá os seus votos e oferecerá suas ofertas de gratidão, como registra nos versículos 12 e 13. Eu convido você a ler aí comigo, acompanhar a leitura. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, e a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. E desse modo, Davi nos adverte sobre a ingratidão, meus irmãos e minhas irmãs. Porque uma coisa é você chorar o dia inteiro por vários dias enquanto ora incessantemente por uma causa, até que depois de alcançar esse propósito de adoração, você fala sobre este processo de forma vangloriosa. A pessoa ela se vangloria da vitória em vez de reconhecer a dádiva de Deus, dádiva sem a qual tal pessoa nunca teria alcançado o seu propósito de oração. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto alto deste salmo, ele está no refrão registrado com palavras um pouco diferentes. Começando no versículo 3 e concluindo no versículo 4. Versículo este, que se assemelha aos versículos 10 e 11. De tal modo que nós podemos combinar as palavras desse refrão e dizer o seguinte: quando estiver com medo, confiarei em Deus. No Senhor, cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem simples mortal? Quando estiver com medo, confiarei em Deus. No Senhor, cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem simples mortal? Portanto, meu irmão, minha irmã, confie em Deus e louve a palavra de Deus, e você nada temerá. Em momentos de angústia, tribulação, adversidade, confie em Deus e louve a palavra de Deus, e você nada temerá. Confie em Deus e louve a palavra de Deus, e você nada temerá.
Essa confiança em Deus, que é soberano e eterno, faz com que a gente não tema pessoa nem coisa alguma. Nada e ninguém é capaz de fazer o crente permanecer no medo, imobilizado, parado, trêmulo, inerte, à mercê. É confiando em Deus que o crente não teme o que lhe podem fazer, o que lhe pode fazer, podem fazer os simples mortais. As circunstâncias passageiras nada são diante da eternidade com Deus prometida aos que creem em Jesus Cristo e o têm como Salvador e Senhor das suas vidas. A pessoa que crê em Jesus Cristo nunca estará só. Ela sabe que foi Jesus quem disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Suas lágrimas escorrem pelo rosto e caem no chão, ao chão. Essas lágrimas que escorrem pelo seu rosto e caem ao chão, não acontece isso em vão, meu irmão, minha irmã. Cada lágrima sua é recolhida por Deus, cada injustiça sofrida por você é registrada no livro de Deus. E essa deve ser a sua confiança ao enfrentar adversidades ou pessoas adversas na sua vida. Pois quem confia em Deus e louva a palavra de Deus, nada tem a temer. Sim, há muitos motivos para chorar. Ao longo da vida nós sofremos com as aflições deste mundo tenebroso. Quando não nos atinge, atinge a quem nós amamos. Quando não atinge a quem nós amamos, atingem pessoas distantes com as quais nós somos solidários. Mas a despeito disso tudo, nos apegamos ao que Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Se você que ainda não tem um relacionamento com Jesus Cristo, não pense que os crentes vivem entorpecidos pela religiosidade e que por isso os crentes dão de ombros para as dores e os sofrimentos neste mundo. Não é nada disso. Nós estamos sujeitos ao temor como qualquer outra pessoa. Sofremos como qualquer outra pessoa, porém temos uma firme expectativa nas promessas de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Olhamos para Jesus, aquele que é descrito como autor e consumador da nossa fé. Ele que é identificado nas Escrituras Sagradas como servo sofredor. E vemos que se mesmo ele, que foi plenamente humano e que viveu de forma completamente digna, santa, justa e piedosa neste mundo, se ele sofreu enquanto viveu neste mundo entre nós e ainda assim venceu o mundo por meio da sua morte e ressurreição, nós um dia seremos recebidos como vencedores no céu. E isso não por nós mesmos, nem pelos nossos méritos, mas pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Venceremos, mas não por nós mesmos. Venceremos porque ele venceu. Assim como um atleta que, representando o nosso país, vence de forma heróica, e a vitória desse atleta é também atribuída e é tomada como se fosse nossa, é creditada a nós. Nós venceremos em Jesus, por Jesus e para Jesus. E é por isso que eu digo que você, meu amigo, minha amiga, que ainda não teve essa experiência com Cristo, você não deve pensar que nós não temos o que fazer nesse contexto de fé. Não pense você que nada há a fazer como resposta à fé em Cristo, porque nós temos uma fé operosa, um trabalho que resulta da fé. Nós somos pessoas que se esforçam, motivadas pelo amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Nós somos perseverantes, nós temos uma esperança firme em Deus. Por isso, um dia, nós seremos recebidos por Cristo e dele ouviremos: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Sim, nós confiamos no que Jesus Cristo disse no Apocalipse: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. O vencedor será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa.
Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. O vencedor andará diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Portanto, seja você também um vencedor por meio da fé, meu amigo. Seja você também uma vencedora por meio da fé em Cristo, minha amiga. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Reconheça Jesus como seu único, suficiente e definitivo Salvador. Renda-se a Ele e o reconheça como Senhor da sua vida. Confie em Deus e louve a palavra de Deus, e você nada temerá. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite, pela tua palavra que foi lida, explicada, ó Deus, e aplicada, e pedimos que o teu Espírito Santo leve a bom termo aquilo que foi hoje exposto a partir da Escritura Sagrada, Senhor, para que nós, ó Deus, possamos confiar em Ti, para que nós não venhamos a temer de forma incrédula, Senhor, ó Deus, as adversidades ou pessoas adversas a nós. Que nós possamos, Senhor, confiar em Deus, que nós possamos louvar a Tua palavra, que nós possamos esperar nas Tuas promessas, Senhor, porque assim fazendo, nós nada teremos a temer. E, ó Deus, aqueles amigos e amigas que ouviram esta palavra, possam depositar a sua confiança em Ti. Ó Deus, possam se arrepender e crer em Ti, possam recebê-lo como Salvador e Senhor de suas vidas, para que elas também não temam as adversidades desse mundo, não temam o futuro, Senhor, mas possam descansar em Ti, no Teu amor, sabendo que o amor lança fora todo tipo de medo, medo da condenação, medo do juízo eterno, pois temos a vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. Ó Deus, que esses amigos e amigas possam ter os seus medos também lançados fora por meio da fé e da confiança e da esperança no Teu amor, ó Deus. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que toda aquela que nele crer tenha a vida eterna. Ó Deus, assim nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.